Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Yuri Alberto revelou que pensou em deixar o Corinthians, uma das propostas que ele teve para ir para o futebol inglês. Eu vou te contar essa história. Mas como ele se reinventou no Corinthians, sob comando de Ramon e Emiliano Dias? A gente vai falar sobre isso. O Yuri Alberto sempre rende, né, gente? Porque ele custou muito, ele sempre teve uma alta expectativa do torcedor e nos últimos tempos ele sofreu muitas críticas pelo fato de que realmente não estava correspondendo. Sempre existiu uma pressão muito grande para cima do Yuri Alberto, até quando o Corinthians o adquire, né? Adquire 50% dos seus direitos econômicos junto ao Zenit, cedendo vários jogadores que o Corinthians tinha naquele momento, jogadores da base, Mantuan, Pedrinho, vários desses atletas, até o goleiro Ivan, né, porcentagens e tudo mais, o Corinthians acaba cedendo para não ter que desembolsar 25 milhões de euros, né, ou pelo menos 50% disso, e o Corinthians não tinha dinheiro naquela época, mas o jogador queria ficar, não queria voltar para a Rússia, o Zenit negociava, mas queria, obviamente, a base, alguns jogadores da base do Corinthians, e o Corinthians fez o negócio porque naquele momento achou interessante, e porque o Yuri chegou bem. Quando ele chega no segundo semestre de 2022, ele é uma das figuras na campanha do título do vice-campeonato da Copa do Brasil, que o Corinthians perde apenas nos pênaltis para o Flamengo. Além de outros grandes jogos que ele fez, teve aquelas deslizadas dele na comemoração, chamaram muita atenção, e imediatamente ele caiu no gosto. Só que aí vem 2023 e inúmeros problemas de gestão do time, de comando, e ele não consegue jogar. Não consegue jogar com nenhum dos técnicos que passaram por aqui no ano passado, e foram muitos, né? Começou com o Fernando Lázaro, depois veio o Luxemburgo, depois o Mano Menezes, e ele não conseguia, não performava. Começou esse ano, ele com o Mano Menezes ainda teve uma questão assim, né, no extracampo pesada, né? O Mano pegou muito pesado com ele, teve aquela exposição no jogo contra o São Bernardo, chamando ele de burro, porque ele perdeu uma bola. E aí vem o Antônio Oliveira, a coisa melhora um pouquinho, mas tecnicamente o Yuri, desde então, sempre ficou distante daquilo que a gente imaginava. Até mesmo para quem sabia o que ele jogava, o acompanhava em seleção de base, seleção brasileira, ele chegou aí para a seleção principal no início de 2023, pelo final de 2022 que ele faz. O que acontece? Ele sai do Inter, cara, fazendo hat-trick no São Paulo, aqui no Morumbi, num dos gols, driblando o goleiro e virando para o lado e tocando. Assim. Tava numa fase espetacular, o Inter disputa o título naquele ano, isso é 2020/2021. O Inter não ganha o título por um impedimento do Edenilson lá, e nessa arrancada de 9 vitórias seguidas que o time teve sob o comando do Abel Braga, o Yuri Alberto foi a figura. Tanto que ele é vendido pelo valor que ele foi vendido. E ele sempre foi considerado um jogador de base, né, sub-23, né, dos mais promissores do futebol brasileiro. Eis que cada vez que eu comecei a perceber e ouvir especialistas dizendo que o Yuri não é centroavante, o Yuri tem uma dificuldade de fundamento, de alguns gestos técnicos que o 9 tem, eu comecei a ouvir, e assim, gente, jogadores, tá? Especialistas da função, jogadores que analisam de perto o futebol, estiveram lá dentro, treinadores, e aí tem uma entrevista que vai ao ar, acho que na próxima segunda-feira, no podcast que eu tenho com o Denilson, que a gente entrevistou o Márcio Zanardi, que estava no Goiás, ex-técnico do São Bernardo. Ele foi técnico da base do Corinthians e do Santos. Ele treinou o Yuri Alberto na base. E eu questionei o Zanardi também sobre isso. O Yuri Alberto, afinal de contas, é centroavante ou não? E ele me garantiu que não. Ele sabe fazer a função, ele faz os seus gols, ele sabe fazer gols, mas aquela temporada no Inter, segundo o Zanardi, ela não vai se repetir. Aquilo que ele fez no Inter naquele momento não é o normal da carreira do Yuri. Até pode se repetir, mas não é o normal, não é a tendência. O Yuri, ele é um jogador de lado de campo, ele é um segundo atacante, ele não é um ponta, ele não é um extrema, mas ele é um jogador que pode vir de trás, pode jogar até atrás do 9, atacando o espaço, servindo os companheiros. Caramba, é exatamente o que a gente está vendo. E ele pode ser fundamental nesse sistema, porque ele pode ser titular, inclusive. Ele pode ser titular, ele pode jogar com o Memphis, ele pode jogar com o Tales e Memphis, ele pode jogar com o Carrijo, Memphis e Tales, ele pode jogar com todo mundo, ele pode jogar com o Romero, mesmo que o Romero não seja o 9, o Yuri também não é. Quando a gente questionou, especialmente na fase do Mano Menezes, em que ele jogava de costas, ele falava, eu tive um problema no meu abdômen, porque eu tinha que forçar muito para segurar os zagueiros jogando de costas. Ele não é um Jonathan Calleri, ele não é
deixa eu pensar aqui no centroavante mais posicionado, assim, ele não é esse cara. Ele não é esse cara mais fixo ali, que embora né, hoje em dia se exija mais do centroavante, que você tenha mobilidade, que você saia da área, ele não é o cara que joga de costas e ele não é o cara que joga lá dentro, ele não é o Pedro Raul em características, né, que é o cara que fica mais posicionado, aparando uma bola aérea, né, o Héctor Hernandes, por exemplo, que é um centroavante. Ele sai da área, mas ele é centroavante. O Yuri não. O Yuri tem velocidade, o Yuri tem explosão, o Yuri tem força física. Ele é um cavalo fisicamente, se recupera muito rápido de lesões e ele não para de correr. Não parando de correr, ele conseguiu entender que o seu jogo ele pode não ser o terminal. Em vários momentos, ele vai fazer os seus gols, como ele tem feito. Ele é o artilheiro do time na temporada, ele fez contra o Fortaleza lá, inclusive, o segundo gol no jogo de ida. Mas em vários momentos em que a gente esperava que ele finalizasse, que ele fizesse o gol, muitas vezes ele opta por isso, ele acaba isolando a bola, chuta em cima do goleiro. Talvez ele não tenha o cacuete ou a definição de um jogador letal como realmente um camisa 9. E se você reparar nos últimos jogos, que ele participa de 4 gols nos últimos 5 jogos do Corinthians, impressionante, com 1 gol e 3 assistências, ele tem se doado mais para o time. Isso já tinha acontecido antes da lesão. Da lesão não, né? Da vesícula, né? Com o problema ali que ele teve que retirar, fez uma cirurgia e 2 semanas depois, 20 dias, ele estava de volta. Então, antes disso acontecer, ele já estava combinando jogadas com o Rodrigo Garro, ele já estava saindo um pouco mais da área. E isso tem a ver com a comissão técnica do Corinthians atual. O Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles têm uma habilidade na gestão do elenco, de dar confiança ao jogador, e isso tem acontecido. Você vê que a cada substituição, o Emiliano Dias ele quase pula no colo do Yuri, ele dá um abraço no Yuri, e ele dá uma força para o Yuri que ele estava precisando. E isso me parece muito claro nesse momento. Porque tem muita gente nova chegando. E aí o Corinthians faz contratações mirabolantes e o Yuri não ganha um baixo salário, tá? Exatamente por isso, a pressão recaiu sobre ele e ele daqui a pouco, dentro de uma ideia, até pela exigência, por tudo que se esperava dele, ele introjetou de que ele tinha que dar resposta, de que ele tinha realmente essa responsabilidade. Isso gerou um carimbo e um peso enorme no Yuri, que a perna dele estava pesando 200 quilos. Então, cada vez que ele tinha que decidir um jogo, ele não conseguia. O fato desses jogadores chegarem, o que a comissão técnica do Corinthians fez de forma muito hábil, não só entendeu e mostrou para ele o quanto ele seria importante coletivamente, como tirou essa responsabilidade dele. Do tipo assim, você não é mais o cara que precisa resolver todos os jogos. Você pode apenas ajudar e está tudo bem. Porque hoje tem outros que estão ajudando. Isso vale para o Romero, o Thales Magno entrou, decidiu alguns jogos, o Memphis, então, nem se fala. Por toda a expectativa e responsa que o Memphis tem pelo nome que ele é, cara, essa pressão cai sobre ele agora. E ele é um cara provavelmente lapidado e pronto para lidar com isso. E é um cara muito mais maduro. E aceitou o desafio mediante isso também. Ele sabe que chegando, ganhando o que ele está ganhando, com toda a representatividade de mídia que está tendo em torno dele, ele sabe que ele vai ter que jogar bola. Mas assim, ele joga muita bola. Então, é um jogador pronto. O Yuri, cara, ele é muito jovem. Ele é muito jovem. A gente cobrou do Yuri com 21 anos, quando ele chega, que ele fosse o cara do time. Para jogar num Corinthians, irmão, é muito difícil. Essa pressão, ela é absurda. O André Sanches, com todos os problemas do Andrés, ele tem uma frase que diz: o Corinthians é um foguete, para cima ou para baixo. O contrário, né? Para cima ou para baixo. É na boa e na ruim. Tudo tem uma proporção maior. E não é todo mundo que sabe lidar com isso. Então o Yuri passou por esse problema mesmo e revelou no pós-jogo, depois da vitória sobre o Fortaleza, que perguntado foi, né, se ele cogitou deixar o Corinthians nas propostas que ele recebeu, porque não foram apenas algumas, né, foram várias. Mas teve uma do Southampton que ela foi mais forte. E eu até falei aqui, e falei mesmo, e repito aqui, porque não tem problema nenhum, na época disse assim: vai ser melhor para todo mundo. Vai ser bom para o Yuri, ele vai jogar no futebol inglês, daqui a pouco ele pode corresponder lá fora e ganhar um cartaz que finalmente a gente imaginava dele. Para o Corinthians, que vai seguir a sua vida, vai ser melhor, vai aliviar a folha de pagamento. Eu achava naquele momento que seria melhor, o melhor para todos. E o Yuri até disse que, inclusive, o Corinthians negou sem consultá-lo, porque nessa ele queria.
exatamente pela pressão, pelo momento. Talvez o Yuri tenha tido o mesmo pensamento que eu, do tipo assim, cara, é melhor eu ir mesmo, né? Tipo assim, não deu certo, não rolou, acontece, pelo menos vou deixar uma grana pro clube, vou seguir minha vida. É o futebol inglês, né? É o Southampton, mas é o futebol inglês, é a Premier League, é uma porta de entrada, daqui a pouco ele é jovem, daqui a pouco ele pode corresponder lá e mostrar um outro futebol, pode aprender, evoluir, daqui a pouco entrar no radar de seleção, dependendo da performance. Então, acho que ele entendeu como eu, do tipo, cara, deixa o Yuri sair. E alguém no Corinthians entendeu que não é isso que vai fazer a diferença. O Yuri é um cara, porque o Yuri também ele tem uma virtude, né, cara? O Yuri é um cara muito gente boa. Se você já conversou com o Yuri, se você ouvir as entrevistas dele, o Yuri sempre é um cara que todo mundo gosta. Que todo mundo gosta. Ele é um cara que são detalhes, tá? Mas quando ele faz as postagens no Instagram dele, na boa e na ruim, ele não fecha comentários. E muitas vezes a galera lá, na lenha, ele deixa. Quando ele faz um gol, ele põe, aí vem todo mundo que criticava, elogiar ele deixa. Ele é um cara que ele está disposto, ele sempre esteve disposto a dar certo no Corinthians, e inclusive quando ele teve outras propostas, uma delas para voltar para o Inter ou para o Santos, ele optou pelo Corinthians, ele queria jogar no Corinthians. Então, por mais que ele soubesse da pressão, claro que vivenciar na prática é muito diferente. E as pancadas elas foram grandes, né? Não só pela torcida, pela imprensa, pela mídia. E repito, muitas das críticas foram justas. Tudo é maneira de criticar, né? Mas sobre a qualidade técnica, sobre a dificuldade, sobre a má fase, elas eram verdadeiras, não tinha muito o que fazer. Pois bem, alguém entendeu e disse, não, deixa ele aqui. Ele agradeceu o presidente, ele agradeceu que todo mundo lá dentro quis que ele continuasse porque imaginava que ele pudesse dar a volta por cima. Claro que é um recorte pequeno, claro que a gente não sabe como é que vai ser a sequência, mas, primeiro, a comissão técnica reinventa o Yuri em termos táticos. Ele começa a sair mais da área, a ocupar mais o espaço, a atacar mais o espaço, a jogar do jeito que ele gosta. Provavelmente por orientação também, o Yuri começa a ser mais participativo em termos de tocar a bola para os companheiros e não apenas ser o cara que espera a bola para ser o jogador letal. Tem uma confiança que ela é retomada pelo momento do time, pelos resultados, evidentemente, pela perspectiva de um título. E aí o Yuri ele se solta, né, cara? Porque aí com confiança, ajudando, com o torcedor valorizando e o time melhorando, e ele entendendo, como todos, tá? Isso eu estou citando o Yuri aqui, mas é uma análise um pouco mais complexa, mais do todo, né? Mais macro, porque todos os jogadores ali, me parece, estão sendo respeitados. O Pedro Henrique teve chance e fez gol. O Romero está recebendo essa oportunidade, está correspondendo, está sendo mantido no time. Porque daqui a pouco, claro, o Memphis vai estar 100%, o Thales, o Carrijo e tal, não tem espaço para o Romero. O Romero vai jogar. Vai jogar um jogo na quarta, que ele não vai jogar no final de semana, ou nos 2 jogos ele vai acabar entrando e pode acabar decidindo. Os caras estão mostrando para esses caras que eles são importantes, mesmo que eles não comecem. E eles estão entendendo o recado. E eles estão ajudando o Corinthians. E ali na frente, o Corinthians batendo campeão, a importância vai estar muito nesses caras, especialmente, né, o Yuri e o Romero, que sofreram um pouco mais com críticas nesse período recente, porque estavam aqui. E também é importante a gente dizer, esses caras eles têm uma bagagem que os novos não têm. O Thales Magno, o Carrijo, o Memphis, quando esses caras chegam, o José Martínez, eles não têm, até mesmo anteriormente disso, o Rodrigo Garro, o André Ramalho, o Hugo Souza, eles não têm a bagagem que esses dois têm dos anos anteriores. De pressão, de cobrança, de quase ter sido rebaixado, de bastidor político complicado. Então isso pesa muito mais do que os recentes, do que os novos contratados. Os caras que chegaram na janela, seja no início do ano ou na metade, eles estão ali, cara, pô, legal aqui, o Corinthians passou uma dificuldadezinha aqui e tudo mais, mas beleza, vamos sair da zona do rebaixamento, vamos recuperar e daqui a pouco a gente pode ser campeão. Eles estão mais leves, frescos, oxigenados, enquanto que o Yuri e o Romero, eles precisam de carinho, porque eles estão apanhando há alguns anos. Por conta da má fase do time. E aí você vê que quando o time melhora, as individualidades se potencializam. Quando o time piora, esses caras naufragam também. E isso é natural. O futebol é coletivo. Por mais que você tenha um craque, um aqui e ali, ou craques no time, eles não vão resolver se o todo não funcionar. E a questão é essa. O todo está funcionando. Já falei sobre as contratações, pelo que a comissão técnica está fazendo, em termos táticos, inclusive, e aí o individual vai favorecendo. Também depende do jogador, mas hoje o Yuri, o Romero, o Pedro Henrique, todos esses caras que daqui a pouco até ontem não estavam sendo bem utilizados ou bem elogiados, eles estão recebendo uma estrutura que está favorecendo. E aí tem a mão do técnico, tem a mão da diretoria e tem, claro, o jogador correspondendo.
eu ampliei um pouco a análise, mas pegando o Yuri Alberto como símbolo de um cara que apanhou muito, deu a volta por cima, está dando a volta por cima e que pode ser muito útil. Tem um amigo meu corintiano, o grande Léo lá, que mora nos Estados Unidos, ele me manda mensagem todo dia e ele fala assim, cara, o Yuri, ele fez uma figura muito legal. O Yuri é aquele cara que, se trabalhasse num restaurante, ele seria aquele auxiliar do garçom que, quando o teu copo de refrigerante está esvaziando, ele já chega com o próximo. Se você derrubou um talher, ele já chega com um talher na tua mesa. Se você vai limpar a boca e você não percebe o guardanapo, o cara já chegou. Ele está atento em tudo, ele está correndo para todo lado para servir para o bem maior, para o bem coletivo. E ele está sendo recompensado.